O torcedor do Bahia, ele olha para esse chaveamento e fala: rapaz, contrata um bom goleiro, contrata um zagueiro, contrata um ponta que dá para buscar pelo menos a final da Copa do Brasil. E de certo modo tem razão. Não significa que se o Bahia contratar essas três peças vai chegar na final, mas aumenta consideravelmente a probabilidade, porque assim, o Bahia não tem goleiro confiável como a gente já cansa de falar. E o jogo contra o Fluminense mostrou isso. O Bahia tava vencendo por 2-1, aí toma um empate, toma a virada com a falha de Ronaldo como sempre. E aí tem que empatar o jogo na reta final do segundo tempo com um golaço do Luciano Juba. Bahia e Fluminense, jogaço, difícil, não vai ser jogo fácil. Né? A prova que o último jogo foi 3-3, com o Fluminense poupando boa parte dos titulares também, tal, alguns entrando no segundo tempo, Hércules, Nonato e por aí vai. Você tem um jogo muito, mas muito difícil pro Bahia passar do Fluminense. Mas tipo, factível. O Bahia na Série A, na média na temporada, jogou mais bola do que o Fluminense. Não é à toa que o Bahia é o quarto colocado, o Fluminense é o nono. Isso diz um pouco. E o Bahia tem um bom time. Só que o momento do Bahia não é tão bom. Não tem um ataque eficiente. Não tem uma defesa que passa segurança. E os reservas do Bahia são fracos. Pra você falar, vai ser campeão da Copa do Brasil. Cauli, tá fraco. A temporada inteira dele é horrorosa. Lúcio, horroroso. Kaique, não decide nada. No último jogo contra o Fluminense, apagado. Volante só tem Azevedo ali que entra com consistência. De vez em quando Michel Araújo agrega em alguma coisa. Nestor pouco agrega. Cara, não dá pra confiar. Eric lesionado, Canu lesionado, Puga lesionado. Os goleiros não são confiáveis. Então o Bahia ainda tem muitas fragilidades no elenco que não passam a sensação de que vai ganhar a Copa do Brasil. Se o Bahia continuar com esse elenco aí, é pouco provável ganhar. Agora, lógico, se reforçar bem, pode ser que dê pra chegar na final. Porque assim, pega o Fluminense que em tese não tem um favorito, sendo bem sincero. Então tem um favoritaço aí? Não tem um favoritaço. Você pode apontar ali, sei lá, 51-49 para um lado ou pro outro. O Fluminense é copeiro também, né? Não é à toa que tá na Copa do Brasil vivo e passou no último jogo agora, num jogo difícil do Fluminense contra o Internacional, venceu no Beira-Rio e empatou no Maracanã. E na Sul-Americana tá nas oitavas de final, vai pegar o América de Cali. Na Série A tá meio que deixando de lado, empurrando com a barriga. E Renato Gaúcho é copeiro. Não é à toa que no Mundial de Clubes, com o elenco mais limitado entre os brasileiros, na minha opinião, chegou numa semifinal. E acabou perdendo pro Chelsea, que foi o campeão do Mundial de Clubes. Então assim, tem que respeitar a história de Renato Gaúcho, tem que respeitar o Fluminense que, apesar de não ter um super elenco e ser o mais limitado daquele Mundial de Clubes entre os brasileiros, ainda assim tem um bom time e tem boas valências. Tem Fábio, tem Thiago Silva, experiência máxima, tem Samuel Xavier, tem Martinelli, tem Hércules, tem Cano que mete gol à torta e à direita. Se a bola sobrar para ele, ele vai guardar. Tem Keno que é bom jogador também. Então assim, tem que respeitar o Fluminense, irmão. Que é time copeiro com o Renato Gaúcho, pelo menos vencendo aí nessa temporada. O primeiro jogo é na Fonte Nova. O segundo jogo é lá no Maracanã. E aí, Heitor, quem é que passa? Irmão, eu não vou aqui me colocar no risco de, vai passar o Fluminense, vai passar o Bahia. Pelo fato do jogo da volta ser no Maracanã, talvez você apontaria 1% de favoritismo ali pro Fluminense. Mas, cara, nem dá pra apontar um favorito mesmo pro confronto, né? O fato é o seguinte, o Bahia pegou um lado do chaveamento um pouco mais tranquilo. Por quê? Do lado direito tem o Cruzeiro, maior campeão da Copa do Brasil, vice-líder da Série A, vem apresentando futebol consistente na competição. E o próprio Cruzeiro já goleou o Bahia em 2025, lá no Mineirão, 3-0. Vareio, massacre, vareio de bola. Beleza. Tu tem um Atlético Mineiro, que oscila muito na temporada, é um time não tão confiável assim também, mas ainda assim é um Atlético Mineiro. Tem Everson no gol, tem Guilherme Arana, tem Hulk. Pô, é time qualificado, cara. O Bahia venceu do Atlético Mineiro na Fonte Nova, 2-1, nos minutos finais da partida. Mas longe de ter sido um super jogo do Bahia que massacrou o Atlético Mineiro. Foi um grande jogo de futebol. O Galo fez um bom jogo, o Bahia também. O Bahia mereceu vencer o jogo contra o Atlético Mineiro. Mas ali, ó, no limite, 2-1. E o Bahia naquele momento jogava mais bola do que joga atualmente. O Bahia caiu de produção nos últimos 3, 4, 5 jogos, também por causa dos desfalques e das lesões. Então hoje, se o Bahia pega o Atlético Mineiro, para mim seria mais difícil até do que pegar o Fluminense. E o Galo vem respondendo também na Série A, vem me dando uma sequência interessante aí de vitórias e jogos sem saber o que é perder. Então assim, você tem o Cruzeiro e Atlético Mineiro, jogaço, clássico é clássico, irmão. Clássico é clássico, já diria ditado, né? É clássico, irmão. E Corinthians e Atlético Paranaense. Se o Bahia tivesse ali, ó, no lugar do Atlético Paranaense, o Bahia ia pegar um Corinthians, que também tá focado nessa Copa do Brasil.
já foi eliminado em Sul-Americana, na Série A não vai brigar para ser campeão, longe disso. Tem um futebol muito inconstante. E ontem perdeu para o Juventude no Alfredo Jaconi, naquele jogo preguiçoso, moroso, aquele jogo que os jogadores escolheram, ó, tô a fim de jogar hoje não, quase que isso. E depois que toma 2-0 se acorda e quase empata o jogo. Mas enfim, você tem o Corinthians, que o fator Neoquímica Arena é sempre muito pesado pró-Corinthians. E aí você teria o Bahia ali, né, no lado direito do chaveamento. Ou seja, seria muito difícil pro Bahia chegar na final. Seria mais difícil, vai, pelo menos. Porque no lado esquerdo tu tem o Fluminense, que dá pra avançar. E aí você tem um clássico carioca, né, Botafogo e Vasco. Que pelo elenco que o Botafogo tem, pela bola que joga, o Botafogo tende a avançar. E aí Botafogo e Bahia, o Bahia já venceu do Botafogo no recorte recente. 1-0 na Fonte Nova e jogou mais bola do que o Botafogo, naquele momento comandado por Renato Paiva, mas agora é um outro Botafogo com mais peças de qualidade do meio para frente e com um treinador bem melhor, que é o Ancelotinho, né? Não é nem Ancelotinho, é Ancelotinho. Eu gosto de chamar de Ancelotinho. Então assim, eu ainda não consigo projetar o Bahia com esse elenco e com o futebol no recorte recente um pouco piorado, vamos dizer assim, para o que já apresentou em outros momentos. Eu não acho que o Bahia chegar na final, não. Mas, óbvio, é só achismo, né, porra? Isso aqui é futebol, é mata-mata, tudo pode acontecer. O Bahia pode chegar na final? Pode. Pode ser campeão? Pode, futebol. Mas hoje, o Bahia, ele não é. Pra mim, não tá nem top 3 ali nos favoritos. Eu aponto Botafogo, Cruzeiro, Atlético Mineiro e Corinthians até na frente do próprio Bahia. E depois vem o Bahia na quinta colocação pelo ranqueamento de favoritismo, tá? Aí depois vem o Fluminense e em último o Atlético Paranaense. Lógico, Bahia e Fluminense. Tem o Vasco também, né? Tem o Vasco também, foi mal. Tem o Vasco ficaria ali na vice-lanterna, na sétima colocação dos 8. E o Atlético Paranaense ficaria na lanterna, na última colocação, como chances, né? Probabilidade para ser campeão. Atlético Paranaense é Série B, né? Pô, o Corinthians deu sorte de pegar o Atlético. Tem tudo para avançar. O Atlético ontem tomou de 5 do Criciúma. Porra, precisa de mais alguma coisa? Eu acho que não, né? Então assim, o Corinthians está na semifinal. No lado de cima, Cruzeiro e Galo. Difícil, é clássico. No lado esquerdo, Botafogo e Vasco. Eu acho que o Botafogo passa, porém é clássico. E Bahia e Fluminense, como eu já falei. O Bahia tá ali no top 5. O Fluminense tá no top 6, tá? Difícil, cara, cravar quem vai avançar. Muito difícil. Muito difícil, cara. Muito imprevisível esse confronto aí pra gente cravar o que vai acontecer. Mas enfim, os confrontos vão acontecer ali no dia 27 de agosto. Daqui a 15 dias, 2 semanas. E o jogo da volta vai acontecer no dia 11 de setembro. Daqui a um mês, aproximadamente. Então, tem tempo pro Bahia contratar, tem tempo para se reforçar e tem tempo pro futebol melhorar. Assim como pro Fluminense também. O Fluminense olha para esse chaveamento e fala: pô, Bahia, dá para avançar. Pô, depois Botafogo Vasco, dá para avançar. Dá para chegar na final também. O Fluminense, todo mundo que tá do lado da esquerda fala: pô, dá para chegar na final. Até o torcedor do Vasco, ele fala assim: porra, clássico carioca, vai que eu passo do Botafogo, é clássico, posso avançar. Aí eu pego um Fluminense ali, outro clássico, posso avançar, ou um Bahia, não é impossível também, dá pra sonhar. Só que o Vasco tem que estar muito preocupado com a Série B, né? Porque tá lá na zona do rebaixamento, é o 17º colocado. Enfim, aguardar, meus amigos. A thumb desse vídeo vai ser assim: Bahia na final da Copa do Brasil? Interrogação. Eu não sei. Eu acho que não chega na final. Na semifinal, dá pra chegar, eu olho com mais carinho. Porém, eu não tenho convicção nenhuma que vai chegar na final também. Foi eliminado para América de Cali, é um time pipoqueiro nos momentos decisivos. Como é que eu vou ter convicção e confiança nesse time? Nos momentos decisivos, pipoca. Na Libertadores, na Sul-Americana foi assim. Contra times inferiores tecnicamente. E até no futebol coletivo também apresentado. Então, não dá pra ter confiança, cara. O torcedor do Bahia ele não tem a confiança que vai chegar na final. Inclusive, vários comentários se não contratar, esquece. Se contratar, tem chance. Enfim. Abraço para todos vocês, tamo junto, deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificações também. Valeu, gente.